Bom dia, bom dia. Nossa, tive um problema com o cabelo. Não ficou bom meu cabelo. Eu não conseguia terminar de arrumar. Bom dia, bom dia. Um pouquinho atrasada hoje. Bom dia, meu amor. Me atrasei terrivelmente. Bom dia, João. Bom dia. Vamos lá. Hoje eu me atrasei. Vamos ver se as minhas amigas me esperaram ou foram embora. Vamos tomar café? Nossa, coisas acontecem. Ok, então vamos começar atrasados, mas vamos começar, né? Capítulo 8, verso 4. Estamos há 155 dias lendo o livro de Eclesiastes. A frase de hoje diz assim: porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá o que fazes? Quem é que vai chegar para o rei e falar: escuta, o que você está fazendo? Ninguém. Porque o rei faz o que ele acha que tem que fazer, né? Bom dia, Blanca. Estou lendo o verso 4 do capítulo 8 do livro de Eclesiastes, né? Então, vou repetir. Porque Salomão diz assim: porque, quer dizer, afirmando, a palavra do rei tem poder. Porque quem lhe dirá que fazes? Quem é que vai contestar, né? Então, no verso 3, Salomão falou ontem, né? Sobre a pressa, né? Não ter pressa. Observa o que está acontecendo. Não toma decisões apressadas. Obrigada pelos coraçõezinhos. Quem está mandando, manda mais. Não toma decisões apressadas, foi nosso verso 3, né? Mas hoje ele nos convida a reconhecer algo muito difícil para o nosso ego, né? Tem poder que a gente não pode discutir. Tem um poder que é maior do que o nosso, né? Então, esse verso ele não vai legitimar o abuso, né? Não. Ele está apontando para a realidade, para a hierarquia. Tem limite. O seu direito de dar socos termina onde começa o meu nariz, não é isso? Aliás, tem cabelos aqui no meio. Então, o sofrimento ele nasce quando a gente luta contra algo que não pode ser mudado. É do jeito que é e não dá para mudar. Hoje me atrasei. Fazer o quê? Atrasei. Estou aqui de novo, mas eu sigo aqui, né? Então, vou repetir a frase para quem entrou depois. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá, que fazes? Então, sistemicamente, esse verso fala de um poder maior, de um sistema maior, né? O que esse rei representa aqui sistemicamente, sob meu olhar sistêmico? São as leis da vida, né? Tem ordens que são maiores, estruturas que nos antecederam, coisas que aconteceram antes e que a gente tem que seguir com elas, né? Quando a gente tenta enfrentar um sistema como igual, né? Quando a gente não reconhece o poder, a gente paga com exaustão, a gente paga com fracasso, a gente paga até adoecendo, né? Então, Salomão diz assim, Salomão não está dizendo, deixa eu me acalmar aqui, entrei atrasada e aí bagunça toda a cabeça. Salomão não está dizendo concorde com tudo. Ele diz, reconheça onde está o poder. Ele está nos ensinando a descobrir, a olhar onde está o poder, né? Então, a sabedoria começa quando a gente consegue diferenciar o que eu posso transformar e o que eu vou precisar aceitar para não me destruir. Tem coisas que eu posso transformar, então, de um jeito, mas eu tenho condições de transformar, e tem outras que eu tenho que me adaptar para não me destruir, né?
Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente já fica pensando em exemplos grandes, né? Coisas grandes, mas não, é bem simples. Uma vez atendi uma moça que a mãe era narcisista de livro. Assim, tipo, olharam para a mãe e escreveram todos os dons e qualidades daquela mãe. E ela sofria muito com isso, né? Então ela confrontava essa mãe constantemente. Ela exigia que a mãe mudasse, que a mãe se comportasse de uma outra forma. Ou ela passava a sessão inteira explicando aquela mãe, né? Temos poder para mudar alguém? Não temos esse poder. Cada um tem a sua história, não tem esse poder. Então, ela ficava doente, ela ficava cansada, ela ficava exausta, enfrentando essa mãe, em vez de dizer, não, essa é a minha mãe, né? Então, ao longo da terapia, ela conseguiu entender que a mãe dela era assim, não tinha o que mudar. Não tinha nem o que e não tinha nem como, né? E ela tinha mais o que cuidar da vida dela. Soltar essa mãe do jeito que ela era, aceitar essa mãe do jeito que ela era, cuidar da vida dela, né? Quando ela se deu conta disso, ela se organizou, né? É o que Salomão está dizendo. O poder não estava nela. O poder não estava nela. Estava na ilusão que ela tinha de poder. Ela tinha uma ilusão de controle. Isso não é poder, isso é ilusão. Vamos para a visão filosófica, né? Vamos olhar para o que diz a sabedoria madura da filosofia. Bom dia, Daisy. Bom dia, querida. O que diz a filosofia sobre o poder, né? Eu trouxe Epicleto. Epicleto, todo mundo pensa nele como grego, mas ele não é grego. Ele nasceu na Turquia, né? E ele escreveu um livro chamado Manual de Vida, tipo Salomão. Então, ele começa o livro Manual com uma frase super simples, mas decisiva na história da filosofia poética. Ele começa assim: algumas coisas dependem de nós, outras não. Simples assim, né? Tudo que a gente aprendeu depois vem dessa frase de Epicleto. Para Epicteto, Epicleto, mas não é Epicteto. Epicteto, lamento confundir aqui. Então, para Epicteto, o sofrimento humano não vem da dor em si, né? Mas vem da insistência de tentar controlar aquilo que não nos pertence. Eu adoraria que hoje tivesse um sol, 28 graus, só que tá frio, 20 graus, em pleno janeiro. Posso controlar isso? Não posso. Agora eu vou ficar de mau humor, vou lutar contra, eu vou adoecer, porque o tempo vai continuar exatamente igual, nada vai mudar, né? Então, quando o Salomão diz assim, a palavra do rei tem poder, ele não está glorificando o rei, o rei tem poder. Ele está nos nomeando um limite da realidade. A realidade tem um limite. E o Epicteto poderia ter dito assim, não está lá, mas eu estou entendendo pelo que ele escreveu, que lutar contra aquilo que não depende da gente é desperdiçar a própria vida, né? Então, a verdadeira liberdade nasce quando você não põe energia em algo inútil. A gente vive pondo energia em coisas inúteis. Para pensar. Eu estou lutando aqui diariamente para não desperdiçar a minha energia, quando eu me dei conta disso, né? Lutando para não desperdiçar energia. Mas de vez em quando eu dou umas fugidinhas, né? Então, o que ele está ensinando o Salomão aqui não é uma vitória, eu ganhei, eu tenho certeza, eu tenho razão. Não, é economia de alma, economia de energia, né? Porque a pessoa sábia, o Salomão está nos ensinando, reconhece onde ela pode agir, né? Onde ela precisa se retirar
tem hora que é melhor sair de perto. E onde a gente tem que aceitar para não adoecer, que nem a minha paciente. Que adianta ela lutar contra uma mãe narcisista? Não adianta. Aceita, ela é assim, é a sua mãe. Senão adoece, né? Muito, muito interessante o olhar do rei Salomão, né? Michel Foucault, acho que agora eu pronunciei direitinho, francês, e o livro dele tem um títulozinho assim bem simples, que chama assim Microfísica do Poder, né? Então, o Foucault aqui, ele desloca completamente a noção do poder. O poder para ele não é só o rei, não é só o Estado, não são as leis. Ele diz que o poder, o Foucault nos ensina que o poder é institucional, o poder é cultural, né? É discursivo no discurso que se fala, né? E relacional, entre as relações. O poder está nos sistemas, ele está nas normas, nos discursos. O discurso que define isso é normal, isso é aceitável, isso é possível, isso não. Tem o discurso, a TV fica dizendo o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. Ninguém mais pensa, falou, tá assim, né? Então a frase do Salomão, quem lhe dirá que fazes? Quem é que vai contestar esse poder? Então Salomão está apontando para algo que Foucault também percebeu séculos depois, né? Que tem poderes que não respondem à lógica do diálogo pessoal. Tem poderes que não tem lógica. Então, confrontar esse poder sem entender esse poder é ingenuidade. E muitas vezes é autodestrutivo, não. Então, aqui a sabedoria não está na submissão. Ele não está falando em submissão novamente, mas está falando em leia corretamente a realidade. Essa é a realidade, né? Então, a pessoa sábia, ele está ensinando, não briga com o sistema de frente, né? A pessoa sábia entende onde ela precisa ceder, onde ela pode contornar, né? Para preservar a própria vida. Acontece muito isso na guerra, né? E na visão literária, eu encontrei Franz Kafka, nasceu em Praga, na época era o Império Austro-Húngaro, não era ainda Tchecoslováquia, né? Ele escreveu O Processo, que é o livro que a gente conhece, pode ser que ele tenha escrito mais, mas é o que eu estou me baseando. E nesse livro, O Processo, o personagem é acusado de algo que ele não sabe o que é. Você está preso, você está acusado. Mas o que eu fiz? Não, a gente não vai te dizer. Então ele tenta entender, ele tenta argumentar, ele tenta se explicar, mas eu estava aqui na minha casa, não fiz nada. Ele tenta se defender, mas o sistema não explica, não responde e não se justifica pela prisão dele. Quanto mais ele luta, mais ele se perde, né? Quanto mais ele tenta perguntar para o rei, o que fazes? Como assim você está me prendendo? Mais o sistema engole, né? Então ele está nos mostrando algo brutal, o Kafka aqui, né? Tem sistemas que não querem ser compreendidos. Eles só querem ser obedecidos, né? Então, Salomão está antecipando isso. Não é possível enfrentar tudo o poder, tá? Então, qual é a sabedoria? É não tentar se destruir tentando enfrentar esse poder. Tem poderes que a gente contorna, sai de perto, tenta não ser visto. George Orwell, não, esse é o que descreve isso maravilhosamente. Não sei se vocês sabem, mas George Orwell, ele nasceu na Índia. Eu descobri isso na minha pesquisa, né? Era a Índia dominada pelo Império Britânico, mas era a Índia, né?
Então, qual é a obra de George Orwell que todo mundo fala? 1984. Em 1984, o poder não só manda, ele define o que é verdade e o que não é verdade. Ele define a realidade. Então, eu olho para fora e digo que o dia está nublado, mas o poder decidiu que isso é neve, ou isso é sol. E pronto. Ele que manda, e é isso que ele define a realidade, no livro 1984. Então, tem um partido que não precisa explicar seus atos, porque tudo que ele faz é verdade, e acabou. Então, o personagem tenta resistir, como no livro do Kafka, pela razão, pelo amor. Ele tenta manter a memória do que era antes dessa imposição, mas o sistema é muito maior, engole ele. Então, esse romance, 1984, não está glorificando a submissão, não está falando para a gente se submeter, mas ele está denunciando o custo psíquico de lutar contra um poder absoluto. Lutar contra o poder absoluto tem um custo psíquico. Quando a gente não tem proteção interna suficiente. Então, tem uma saidinha aqui. Proteção interna suficiente. Então, eu acho que Salomão diria assim, tem poderes que a gente não enfrenta. A gente sobrevive àquele poder. Né? E aí, eu tive que trazer de novo esse filme, A Vida dos Outros. Eu já falei desse filme aqui uma vez, mas eu acho que ele retrata muito bem. O filme se passa na Alemanha Oriental, na época que a Alemanha era dividida. Tinha uma polícia que vigiava tudo e todos, chamava-se Stasi, essa polícia. Via tudo, ouvia tudo, tudo controlava. Na época precisava de gente para fazer isso, hoje não precisa, basta entrar na internet, que está todo mundo, né, sendo visto e controlado. A gente, como defesa, a gente fala assim, mas eu não faço nada de errado, tudo bem, deixa ele saber o que eu faço. Deixa o Google saber o que eu faço. Espero que a gente não pague um preço alto por isso, né? Mas não estamos longe de 1984, nem um pouquinho. Nem um pouquinho, infelizmente. Então, voltando ao filme. O Estado tudo vê, tudo ouve, tudo controla. Não tem espaço para confronto e quem enfrenta o sistema desaparece, some. Né? Então, o livro trata de um agente desse sistema, um cara que trabalha para a Stasi. Ele é um cara que controla os outros. Então, ele tem que controlar um escritor que o Estado acha que ele é dissidente, que ele é contra o Estado. Então, ele aluga um apartamento em cima do apartamento desse escritor e põe todo um esquema de escuta para ouvir tudo que esse escritor fala para denunciar para o Estado, né? E aí ele começa a seguir a vida desse escritor, que ele é casado. Então ele ouve tudo, ele ouve os momentos de intimidade dele com a mulher, ele ouve as coisas que eles trocam entre si, ele ouve as brigas, ele ouve coisas que, né, que talvez comprometam o casal. Mas nessa de ouvir tudo, ele vai se tornando mais humano, né? Menos máquina, estou aqui cumprindo uma função, estou aqui cumprindo ordens. Ele vai se tornando mais humano. E ele não pergunta para o chefe dele, o que você está fazendo eu controlar a vida de outra pessoa, ou escutar? Não. Ele, pequenos gestos, ele faz um silêncio ético. Né? Ele reporta de uma forma ética. Então ele reporta, porque ele tem que se salvar também, mas não tudo. Né? Então o filme mostra a beleza e a dor que o Salomão está apontando. Quando o poder é maior que você, a sabedoria não está em enfrentar o poder. Ele, como agente desse poder,
Sabedoria não estava em enfrentar esse poder. A sabedoria estava em, eventualmente, contornar e sobreviver, né? Não é tentar vencer esse poder. Bom dia para quem entrou depois. Dri, bom dia. Marlise, Marlise, bom dia. Deise, bom dia. Blanca, já falei bom dia. João, meu amor, bom dia, gente. Bom dia, gente querida que está aqui. Bom dia, Dri. Essa live vai ficar gravada. Ela foi meia... Estamos falando do poder. Um poder maior que não dá para confrontar. E que a gente não é que precisa se submeter, mas tem que aprender a entender, observar, se afastar quando possível, contornar em outros momentos, mas não enfrentar, porque senão a gente adoece. Tem um poder que é maior que o nosso. Né? Então, essa live vai ficar gravada. Para quem entrou agora no finalzinho, tá a gravação. E também eu vou fazer a transcrição da live na comunidade do Rei Salomão. Se você ainda não pertence à comunidade, me fala que eu te coloco lá dentro. É só pedir aqui no chat, escrever eu quero, que eu te coloco lá dentro. Ou se não, se você tiver autonomia, tá aqui na bio, tá escrito Comunidade do Rei Salomão, clica lá que você também pode entrar. E como parte do equilíbrio entre dar e receber, que o Salomão está nos oferecendo a sabedoria, né? O caminho da vida, de uma vida mais fácil, mais segura e mais leve, mais suave, mais feliz. Vamos compartilhar essa sabedoria com mais pessoas, ou mandando o texto para mais pessoas lá na comunidade, ou convidando mais pessoas para assistirem a live, porque ela está gravada, pode ser assistida a qualquer hora do dia, mas aumentando as pessoas que podem usufruir e se beneficiar desse conhecimento, tá bom? Vamos equilibrar o que o Salomão está nos entregando. Então vamos para a nossa meditação final. Vamos reconhecer o limite da nossa vida. Vamos fechar os olhos, solta o ar. Respira. Solta de novo. Inspira em 4, segura 2, solta em 6, bem devagarzinho pela boca. Permita que o seu corpo desça, né? Desça na cadeira, na poltrona, onde quer que você está. Entre em contato com o corpo. Inspira mais uma vez, segura 2, solta pela boca em 6. Imagina agora algo na tua vida que você vem tentando controlar e não está conseguindo. Né? Uma pessoa, uma instituição, uma decisão de outra pessoa, um sistema maior do que você. Sente no corpo o esforço físico, o esforço que você gasta tentando lutar contra isso. E observa onde é que está esse esforço. Onde é que mora essa luta? Nos ombros? Está nos ombros? Está no peito? Está aqui no maxilar? Onde quer que esteja, solta devagarzinho. Não é uma desistência, mas é uma lucidez. E internamente você diz: eu reconheço aquilo que é maior que eu. Eu reconheço aquilo que é maior do que eu. Sente o que acontece quando você para de perguntar por quê? Até quando? Como assim? E começa a perguntar: o que me cabe agora? Diante desse fato, o que me cabe agora? Então imagina que você está recolhendo
a energia daquilo que não pode ser mudado. Tira, pega de volta para você a sua energia. Né? Pega de volta para o seu corpo, pega de volta para uma vida possível. Respira. E se fizer sentido, diz em voz alta: eu solto a luta que me adoece. Eu solto a luta que me adoece. Eu reconheço os limites da realidade. Reconheço os limites da realidade. E eu escolho preservar a minha vida. Eu escolho preservar a minha vida. Essa é a nossa tarefa nesse mundo. Quando a gente nasceu, foi nos dado um corpo, que a nossa tarefa principal é cuidar desse corpo, é preservar essa vida, com todo carinho, com todo cuidado. Então fica alguns instantes nesse lugar seu, com seu corpo. Um abraço carinhoso nesse corpo que você cuida. Sustenta a sua energia, sustenta a vida, sustenta esse corpo. Quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. Então, Salomão hoje nos ensina que a sabedoria não vence todos os poderes. A sabedoria não questiona tudo e também não enfrenta tudo. Nós temos a mania, assim, entendemos que liberdade é questionar tudo, perguntar por que isso, por que aquilo, mas por que você está fazendo isso? Por que você está... Por que o governo quer isso? Por que fulaninho aqui? Por que a empresa quer que eu... Para de perguntar por quê. Para de enfrentar. Tem coisas que não valem a nossa energia, que não valem a nossa vida, né? Então, Salomão está nos ensinando que a sabedoria está em reconhecer onde está o poder, qual é o limite, né? E onde tem um espaço para a vida florescer longe desse poder. Né? Tem uma peça muito bonitinha, chama-se, eu vi em Nova York, O Violinista no Telhado. Conta a história rapidamente de uma aldeia muito pobre, e tem o Czar, a história se passa na Rússia. Então, o leiteiro começa a história contando uma música onde ele fala da alegria da vida, como é bom viver, de tudo que é bom, de tudo que ele desfruta nessa vida. E aí ele resolve abençoar o Czar, o rei, o poder absoluto. Mas ele termina a frase: eu abençoo o Czar, o rei, o poder absoluto, mas que ele fique bem longe da gente. Bem longe da gente. Então, amanhã a gente segue com o verso 5, né? Mantendo, né? Sabendo os nossos limites. É isso por hoje, gente. Quem entrou agora, deixa eu só falar. Quem entrou agora, deixa eu dar um oi. Essa live vai ficar gravada. Acabamos a meditação agora. E seguimos amanhã, 7h59. Espero vocês. Tenham um lindo dia. E presta atenção. Onde está o poder? Tem que analisar, tem que conhecer. E tem que ter... A força está aqui, não está fora. Olha para o poder e vê o que você vai fazer com isso. Você pode decidir, pode escolher. Tchau. Não estou querendo ir embora hoje. Lindo dia para vocês.